Estruturas anatômicas são frequentemente usadas em nomes científicos, então é essencial para um biólogo conhecer os radicais associados a elas. Nesse vídeo vamos nos focar na cabeça de animais e aprender o nome de várias de suas estruturas em grego e latim para nomes científicos. Já deixa o seu joinha aí também. Vamos começar logo com o radical para cabeça. Em latim, a palavra é caput. É um substantivo neutro de terceira declinação, por isso tem uma declinação irregular, como de praxe. O genitivo é capitis, e nele podemos ver o radical verdadeiro capit. Você com certeza já ouviu a palavra em expressões latinas que usamos no português, como caput, em contextos jurídicos, onde se refere ao topo ou à cabeça de um artigo de lei. Também em per capita, por cabeças. Mas vamos ver alguns de seus usos em nomes científicos. Euphorbia caput medusae. A eufórbia é a cabeça de medusa. Pediculus humanus capitis. O piolho humano da cabeça. O radical é pouco usado nessa forma, mas existe um sufixo derivado dele que é muito mais comum. Seps. Esse radical significa com cabeça, que tem cabeça, e geralmente é precedido por um radical que indique o tipo de cabeça que a coisa sendo descrita possui. Você deve conhecer esse sufixo do nome de alguns músculos, como o bíceps, um músculo com duas cabeças. Em nomes científicos, o termo é mais comum em epítetos, como em Vanellus albiceps, o Vanellus de cabeça branca. Já tratei os radicais para cores em outro vídeo. Outro exemplo é Pteranodon longiceps, o pteranodon com a cabeça longa. O radical para longo também já tratei no vídeo sobre radicais de tamanho. A palavra grega para cabeça é kephale, adaptado para o latim como céfale, mas você pode trocar essa terminação e por a-us-um, criando um sufixo similar ao seps, com o sentido de com cabeça de certo tipo. Exemplos em nomes científicos: cefalópoda, os moluscos com pé na cabeça, e Aliaetus leucocéphalus, a águia de cabeça branca. Leucocéphalus significa exatamente o mesmo que álbiceps, mas dessa vez construído com radicais gregos em vez de latinos. Vamos agora aos radicais para olho. Em latim, óculos, palavra do gênero masculino. Ela é usada como epíteto específico do nome da borboleta Mycalesis oculus, provavelmente como referência às manchas nas asas que lembram olhos. É a Mycalesis olho. Muitas bactérias isoladas inicialmente de um olho recebem o epíteto oculi, significando do olho, como Massilia oculi e Lizobacter oculi. Olho em grego é ophthalmos, que se tornou ophthalmos em latim. O nome do gênero de besouros Anophthalmus significa sem olho, e de fato eles não têm olhos, pois vivem em cavernas. Uma espécie desse gênero, inclusive, tem um epíteto bem infame, que talvez eu aborde um dia. Também temos o gênero de Ichthyosaurus chamado Ophthalmosaurus, o lagarto-olho, assim chamado porque era zoiudo. Outro radical grego mais raro com o significado de olho é oma, também um substantivo de terceira declinação do gênero neutro, cujo radical real é omat. Exemplos do seu uso incluem o gênero de Millipeds omatoiulus, que significa algo como milípede olho, e a serpente Ramphotiplus microma, olho pequeno. E temos ainda mais um radical grego que significa mais ou menos olho, mas pode significar rosto, face também. Ops, novamente de terceira declinação, dessa vez o gênero feminino, e com o radical op. O gênero de aranhas Selenops tem esse nome pelos olhos em forma de meia-lua. Já no dinossauro Stegosaurus stenops, o nome significa rosto estreito, face estreita, sem fazer referência exatamente ao olho. Vamos agora ao nariz. Em latim, nasus, gênero masculino. Como exemplos temos o camaleão Palion nasus, onde o epíteto significa simplesmente nariz, e a víbora Bitis nasicornis, com chifre no nariz. Em grego, a palavra para nariz é rhis, substantivo feminino. Em latim, a palavra é adaptada como ris. É um substantivo de terceira declinação e o radical é rhin. Um exemplo clássico do uso desse radical é o gênero Rhinoceros, dos rinocerontes. Outro exemplo é o gênero Rhinanthus, a flor-nariz, pelo formato da flor. Agora temos a boca. Em latim é os, substantivo neutro de terceira declinação. O radical é or, e usamos ele em palavras no português, como oral. Como exemplo, só consegui pensar em bactérias, como o gênero Oribaculum, e várias espécies que foram isoladas de amostras da boca,
como Quelonobacter oryz, da boca de tartarugas, e Caninobacter oryz, da boca de cachorros. A palavra grega para boca é stoma, neutro de terceira declinação, que em latim fica stoma mesmo, com o radical stomat. Aqui também é comum aparecer uma forma com as terminações stomus, stoma, stomon, para indicar que algo tem uma boca de certo tipo. Exemplos de uso incluem o gênero Stomatosuchus, crocodilo-boca literalmente, um réptil extinto próximo dos crocodilianos que tinha uma boca bem peculiar. Outro exemplo é o gênero de Plateuminthus macrostomum, que significa com boca grande ou boca longa. E já que estamos falando da boca, vamos falar também do bico. Em latim, rostrum, gênero neutro. Essa palavra de fato pode significar tanto bico quanto focinho, ou seja, uma região alongada na cabeça de um animal que engloba a boca e o nariz. É comum trocar a terminação da palavra pelas formas us, a, ou is, e, para formar adjetivos com o significado de com bico de tal tipo. Essa é a forma mais comum de o radical aparecer em nomes. Exemplos incluem Urocissa flavirostris, de bico amarelo, e o gênero Recurvirostra, com bico recurvo. O correspondente grego a rostrum é rhynchos, adaptado como rhynchos para o latim. É um substantivo neutro também, de terceira declinação em grego, mas de segunda quando latinizado. Exemplos: Anas platyrhynchus, o pato de bico achatado. Rhynchophorus, que leva um bico ou focinho. O grego tem mais uma palavra para bico, nesse caso mais especificamente um bico mesmo, especialmente um bico curvo, rhamphos, que se torna rhamphos em latim, e é mais um substantivo neutro que passa de terceira declinação no grego para segunda declinação em latim. Se você ainda está perdido sobre o que diabos são declinações, confira meu vídeo de gêneros e declinações do latim. Como exemplos de uso do radical, temos Rhampholion, um gênero de camaleões que significa leão de bico, e Rhamphorhynchus, um gênero de pterossauros cujo nome, como você pode entender agora, significa focinho de bico. E agora chegamos à orelha. Como dizer em latim, você tem ideia? Dizemos auris, feminino de terceira declinação. O termo aparece em nomes como Cândida auris, a branca da orelha. Já vimos que cândidos significa branco na aula sobre os termos para cores. Na víbora Botrytis aurifer, o epíteto significa portadora de orelha, talvez por essas manchas pretas grandes nas laterais da cabeça que lembram orelhas. Quando chegamos em grego, temos uma palavra bem irregular, os, adaptado como us para o latim, um substantivo neutro de terceira declinação cujo radical é ot. Novamente, você pode usar o radical com as terminações de gênero, formando otus, ota, otum, com o sentido de com orelhas de tal tipo. Exemplos do uso desse radical incluem o gênero de carrapatos otóbios, assim chamado porque costuma ser encontrado dentro das orelhas do hospedeiro, e o gênero de morcegos macrotus, de orelhas grandes ou compridas. Ainda temos muitas outras estruturas comuns de serem encontradas na cabeça de animais, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Deixe o seu joinha aí caso tenha aprendido algo com o vídeo. Aposto que agora muitas palavras, não só em taxonomia, começam a fazer mais sentido. Então já se inscreve também e ativa as notificações e toda semana seu conhecimento em latim e grego e nomes científicos aumenta um pouco. Você pode apoiar o canal a partir de contribuições de qualquer valor via Pix, ou pode também compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas interessadas. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!